mais comum do que parece, tanto durante as apresentações quanto as reuniões mensais, a dúvida quando existe a leitura do custo dentro de um DRE, por exemplo. É tão comum os empresários eles olharem para o markup, para a precificação, que quando ele olha os valores percentuais, muitas vezes fica difícil enxergar por que houve alteração naquele percentual. Então, para isso, nós criamos uma ferramenta e eu te convido a ficar no vídeo para entender um pouquinho melhor como ler esse dado. Primeiro, nós temos que estipular que cada tipo de negócio existe uma demanda diferente para consumo de material. Quando a gente fala em mercadorias vendidas de um comércio, a gente está falando do CMV, ou seja, do custo da mercadoria vendida. Aqui é um pouco mais fácil a gente entender que uma mercadoria vai ter um custo. Porém, quando a gente entra no âmbito da indústria, que produz algum bem final, ou mesmo do serviço que pode se utilizar de materiais para fazer a prestação do serviço, a coisa fica um pouco mais desafiadora. Então é importante analisarmos tudo o que pode acontecer, mesmo que não de forma individual, porque pode acontecer só um dos fatores, só uma das situações ou todas as situações de uma vez, mas a gente tem que entender pelo menos as situações principais. Quando a gente analisa a questão do CMV, da mercadoria, a gente pode aqui estabelecer uma situação 1, que é uma situação de normalidade. Coloquei aqui como exemplo para vocês um item, uma mercadoria que é vendida a R$ 132, que representa, é claro, 100% do valor. Quando a gente olha para o custo médio desse item, que também equivale ao CMV, porque refere-se à mercadoria que foi vendida, a gente vê que ele custou para nós R$ 79,90, que representa R$ 60,53, sobrando quase 40% de margem. Só que pode acontecer a situação 2, que é uma situação também bastante comum, que é a situação da promoção. Seja um mês comemorativo, ou seja um cliente pontual que você decidiu dar um desconto. Caso a gente dê um desconto de 10%, também uma situação muito usual, o valor de venda que vai diminuir. Então, antes um valor de venda de 132 passa a 118,80 sem nenhuma modificação no custo. Só que olha o que acontece. A gente tinha antes um custo de pouco mais de 60%. Agora esse custo proporcionalmente subiu para 67,26%. Então, o custo ele pode sim aumentar quando existe uma variação no preço, mas os casos mais comuns acabam sendo na situação 3, inclusive é até mais fácil de identificar, porque a situação 3 a gente está analisando aqui uma compra melhor que foi feita. Seja uma negociação com um fornecedor, seja uma troca de fornecedor, muitas coisas podem acontecer. Nesse caso vamos utilizar 10% também. Então antes eu tinha R$ 79,90 de custo da mercadoria vendida. Fiz boas compras, o custo médio dessa nova mercadoria que eu vendi ainda ao preço de 172, preço da situação 1, ele cai para R$ 71,91. Legal, e aí o que acontece? A gente tem uma melhora significativa na proporção. Uma proporção que na situação normal era 60 e pouco, agora está em 54,48. Agora, nós podemos juntar o conceito tanto da produção, da indústria, quanto do serviço em um só, porque as situações vão ser muito similares. Então, sempre que eu falar no material aplicado, eu vou falar tanto material aplicado se você faz parte de uma indústria para a produção, quanto material aplicado para a prestação do serviço. Funciona da mesma forma. Quando a gente olha aqui, temos a mesma situação de normalidade. R$ 132,00 de valor de venda e R$ 78,90 de custo. Porém, esse custo ele é um pouco diferente, porque agora a gente não está falando de um item só. A gente está falando de mercadoria, de matérias-primas, de insumos que juntos formam um bem final ou juntos compõem o nosso serviço. Nesse exemplo, eu inclusive deixei custos diferentes e quantidades diferentes também para que a gente possa entender todas as nuances do processo. Então, do material 1 temos uma unidade só de R$ 53,90, é o mais caro que a gente vai enxergar aqui. Do material 2 temos 2 unidades a R$ 7,10 e do material 3, 6 unidades a R$ 1,80.
Então, somando todos esses de forma ponderada, a gente chega no 78,90 aqui. A situação 2 é a mesma situação que a gente já estudou. O que acontece? Não existe modificação no nosso custo, porém, existe um valor de venda reduzido. Como a gente viu lá nas mercadorias, acontece a mesma coisa aqui. A gente tem um aumento significativo do nosso custo, porque percentualmente o custo ele se tornou mais caro. Tem a situação 3 também, vou passar rápido porque também é muito similar, só que tem um detalhe interessante. Aqui pode ser que um item só, e no caso eu peguei exclusivamente o item 1, o material 1, teve uma diminuição de 10% no valor apenas desse item. Já vai refletir no na nossa proporção do custo aqui da mercadoria. Então isso pode acontecer com um ou mais itens, como eu disse, podem ter situações que acontecem ao mesmo tempo. Quase nunca acontece uma só situação, importante ficar de olho em tudo. E, por fim, existe aqui uma situação diferente, que lá na mercadoria a gente não conseguia enxergar, que é a situação 4, quando melhoramos a eficiência ou melhoramos a composição, a ficha técnica do nosso produto final. Nesse caso, todos os valores monetários continuam exatamente iguais. Qual que é a diferença? Vamos ver se você já notou. A diferença está justamente no material 3. O material 3, antes a gente usava 6 unidades para fazer um produto. Hoje a gente usa 2 unidades a menos, então caiu para 4. Mesmo sem alteração em valor, a gente vê que tem uma alteração na composição, na receita, e por isso o nosso custo final e custo total ficou menor também, o que fez com que o percentual, olha lá, também ficasse menor do que os 60% que a gente tinha visto na situação de normalidade. Então, nesse vídeo, nós abordamos de uma visão mais financeira como que é a leitura dos custos. A gente tem muitos outros conteúdos relacionados a finanças e gestão aqui no canal, então fique à vontade para se inscrever, para dar uma olhada em tudo que já tem gravado, e se você gostou do vídeo, curte e compartilha com as outras pessoas também, que vai ser muito legal.